Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez, agora nessa última conversa nossa, última aula aí desse módulo 3, que foi um módulo para a gente trazer à tona Jesus e a revitalização do movimento. É realmente um módulo que mais elucida consciência para nós. Se no módulo 1 a gente fez aquela breve introdução sobre o processo de revitalização, no módulo 2 a gente falou sobre tanta coisa a respeito de igreja mesmo, ciclo dos movimentos, ciclos das igrejas e tantas outras questões. O módulo 3 é que faz a gente perceber essas realidades ao longo da história, chegando até o movimento adventista. No nosso último encontro a gente conversou sobre como o movimento adventista lidou com essa ameaça nos seus anos subsequentes, a ameaça de perder a sua estrutura de liderança ou a sua cultura, que era uma cultura de multiplicação através da estrutura de liderança, né? Como pioneiros como Daniels, Ellen White e tantos outros lutaram até o fim para que fosse reafirmado a estrutura de liderança apostólica. E eu acredito que na conversa de hoje nós vamos poder falar um pouco como essa reconfiguração ou revitalização do movimento ela é proporcional à fidelidade da sua liderança, dos seus marcos iniciais. E, ao mesmo tempo, a gente vai discutir aqui um pouco de como que, depois, né, da morte de Ellen White, a gente, quem sabe, tinha essa necessidade de voltar àquilo que ela escreveu, de voltar àquilo que foi o ímpeto inicial da igreja, para a gente não se perder nesse processo, né? Depois da morte de Ellen White, nós não tínhamos mais uma voz profética para atender as demandas do movimento circunstanciais, aquelas que eram urgentes, que tinham a voz, opa, não faça isso. Agora nós tínhamos apenas os seus escritos, né? E a maneira como a gente vai lidar com eles é também uma indicação se a gente vai estar mais atento, né, a esses alertas quanto a tudo que ela nos indicou conforme as escrituras. E não somente ela, mas também os pioneiros, quando a gente revisa a história do movimento adventista, né? Dentro disso está, talvez, crucialmente a questão da estrutura de liderança. Tá? A gente já falou desse resgate do corpo doutrinal, do sistema de governo, da estrutura de liderança, mas como esse seria talvez o calcanhar de Aquiles para subverter o movimento por dentro, né? Não somente com a questão de corpo doutrinal, mas a estrutura de liderança e o sistema de governo. E daí o que a gente vai perceber, né, é que gradativamente o modelo de Novo Testamento, né, e o modelo dos pioneiros, ele pode correr o risco de ser esquecido e a gente vai acomodando uma visão muito mais parecida com os evangelicais congregacionalistas, né? E eu acredito que dois teólogos nossos da Andrews University, eles têm alertado sobre essa questão. Eu destaco o primeiro, o Russell Burrill, né? O Russell Burrill, ele tem mencionado várias vezes sobre como esse possível distanciamento tem levado a igreja a aumentar o número de obreiros, mas, ao mesmo tempo, baixar o crescimento de novas plantações de igrejas. E isso tem várias implicações, nós sabemos, né? Porque poucas igrejas é poucos distritos, menos distritos, você começa a ter um sistema de manutenção nas associações e uniões. Porque sem distritos também não tem chamado para pastores. E sem chamado para pastores, você cria um represamento nos cursos de teologia. Além disso, você reforça uma cultura de manutenção brutal. Eu costumo dizer para os colegas pastores hoje que se muitos pastores não têm entrado na obra do ministério, que é por falta de vaga, é porque talvez a gente não abriu igreja, não está vivenciando o nosso chamado de sermos evangelistas, plantadores de igrejas, como talvez viveram no passado e nos deu essa oportunidade. Russell Burrill, inclusive, vai dizer que nas primeiras décadas da história, a igreja adventista, da sua história, a igreja adventista ela existiu sem pastores estabelecidos em uma igreja. Quando você lê aquele livro Reacendendo uma Paixão Perdida, ele vai falar disso, que é exatamente o título do livro é isso. A gente tem que reacender aquela paixão que a gente sempre teve, né? Mesmo a maior igreja da denominação, quando você pega a igreja de Battle Creek, ela operava sem um pastor pago, completamente. Tiago White, inclusive, até serviu como pastor dela por alguns anos, né? Ao mesmo tempo em que era presidente da Conferência Geral, e ele era também diretor da obra de publicações, liderava a obra médica, até por isso acho que morreu cedo, né? Porque trabalhava muito, 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 muito mesmo. E o que você vê dessa igreja é que ela tem um resultado fantástico de crescimento no 19º século. Por exemplo, se você pegar a igreja em 1870, a média que você tinha era que uma nova igreja era plantada a cada ano para cada 2 pastores ordenados. Já em 1880, quando começa essa ameaça, né,
o percentual era de uma igreja a cada 5 ou 6 pastores. Em 1890, né, devido aos fortes apelos de Daniels, Ellen White e tantos outros, Daniels vai mais tarde, né, mas principalmente de Ellen White dentro desse contexto, era um plantio para cada 4 pastores. Agora, só para você ter uma ideia, na América do Norte, na década de 1990, por exemplo, foram necessários 120 pastores para plantar uma igreja por ano. É disso que eu estou falando, né? Quando você pega essas realidades, você fica realmente assombrado, né? Então, é muito interessante quando você percebe de que a gente tem uma alta de muitos obreiros, mas poucos plantios de igreja. E o que que isso faz? Você faz ter cada vez distritos mais de manutenção, com a cultura de manutenção, que ainda que sejam grandes, na verdade o número de membros é muito pouco, é muito baixo, né? Você pega aí distritos com 200 pessoas, 300 pessoas e com 7, 8, 9 igrejas, mais igrejas que se arrastam com cultura de cultura de manutenção. Os pastores estão presos ali e isso faz com que muitos pastores não queiram mais também plantar igrejas, porque eles sabem de que o aumento de igrejas com esse tipo de mentalidade é aumento também de questões administrativas e que vai sugando cada vez mais esse ímpeto de evangelismo. Um outro teólogo bem famoso dentro da Igreja Adventista é o Gerhard Damstig, né? E ele vai muito mais longe, ele diz o seguinte, ele chega a dizer assim, num livro bem interessante, que é um livro que é uma compilação do Samuel Koranteng Pimpin. Depois aqui na descrição desse vídeo eu posso colocar a referência. Ele chega a dizer o seguinte: hoje, cerca de 150 anos após a organização oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pouco resta do modelo de liderança do Novo Testamento que os pioneiros originalmente adotaram. É muito forte o que ele está dizendo. Se você pegar o livro que o pastor Wellington Barbosa, que é o editor-chefe da revista Ministério, escreveu recentemente falando sobre as duas faces do ministério. O que ele está falando? Que tem a face do pastor que é aquele que supervisiona o movimento, né, dentro do seu contexto, da região, que é o pastor distrital, e ele fala do pastor local, que é o ancião. E ele alerta a igreja brasileira, principalmente, sobre esse pensamento. Ele chega a dizer o seguinte, olha, nesse livro, que inclusive foi publicado antes numa revista chamada Revista Querigma, né, da Faculdade de Teologia do NASP São Paulo, mas agora ele publicou nesse livro, que é um livraço, vale a pena a leitura. Vou colocar aqui também para você indicação, para você ter acesso a esse livro dele, para reafirmar todos esses conceitos que nós temos trabalhado aí desde a metade desse módulo, né? Ele diz assim, ó, de forma geral, os ministros deveriam adotar um modelo apostólico de pastoreio, plantando igrejas, educando os membros em relação a questões espirituais, desenvolvendo planos missionários e mantendo uma linha de supervisão que atendesse às congregações. Quanto ao ancianato, eles eram considerados como pastores locais, representantes da igreja e responsáveis pelo desempenho missionário da congregação. A análise do entendimento do ministério do pastor e do ancião, à luz da missão adventista durante o período, que é de, aí, basicamente, 1844 ou 1863 até, basicamente, 1915, que é o que você vai encontrar da morte de Ellen White, né, sugere que os ofícios deveriam se complementar. Enquanto um está aqui dentro, você tem o outro lá fora, e aí você tem um balanceamento do movimento. E ele continua dizendo o seguinte, que enquanto o pastor se responsabilizava pela expansão evangelística, o ancião se comprometia com a manutenção dos crentes e o crescimento local. Bem, essa descrição que o pastor Wellington faz nas suas pesquisas é exatamente isso que traz à tona esse entendimento mais integral da estrutura de liderança da igreja. Quando a gente não vive isso, as implicações são muito grandes. E eu digo que é chegado o momento da gente começar a tomar decisões para a gente recuperar esse ímpeto apostólico, evangelístico, formador de líderes. Do contrário, a gente vai partir para o outro lado, que é o ímpeto apenas pastoral, de cuidador, de gerenciador de trabalhos da igreja. Você vê que isso tem implicações em todos, tem implicações nos anciãos, tem implicação nos pastores distritais e tem implicação na igreja. O resultado de pastores tomarem o lugar dos anciãos são diversos. Aí a gente vai criando anciãos de plataforma, anciãos de escala, ancião de cuidado de estrutura física, mas não é de pessoas, anciãos de mentalidade de manutenção, anciãos que são rato de comissão, mas não são das ruas, ancião que gosta muito do manual, mas que não tem missão, não são da missão. E eu não estou querendo dizer aqui que você não tem que saber tudo do manual. Claro que deve, é sua função, devemos saber os procedimentos dessa igreja. Mas, de igual forma, a gente é chamado a manter a base daquilo que dá sentido ao manual, que é a missão.
nós temos levantado muitas vezes uma cultura que não reforça um modelo testamentário. Então, isso vai um apelo para cada um de nós, um apelo para nós que trabalhamos nas instituições, nas igrejas locais, nos seminários, né? Os seminários, muitas vezes, são chamados a não somente, né, formar os pastores como bons pregadores, mas ensinarem os pastores a serem treinadores. Ajudar os pastores, dentro dos contextos de associação, a não ter apenas itinerário de pregação, mas também itinerário de treinamento. Você vai perceber que essa cultura do evento aniquilou a cultura de capacitação e treinamento. Então, quando a gente fala de treinamento e capacitação, muitos não sabem nem como fazer, em outros casos recuam porque eles acham que é mais do mesmo. É necessário nós resgatarmos um sentido de capacitação e treinamento com alto nível de eficácia. Os recursos eles precisam ser investidos não simplesmente para programas pontuais, né? Mas, acima de tudo, para a capacitação dos crentes para sair, pregar e servir e testemunhar como modo de vida. A visão bíblica dos dons e ministérios, elas precisam estar muito mais intensas, não podem estar ausentes da maior parte dos nossos treinamentos. Quando a gente pede assim, quantos treinamentos ou sermões você tem sobre dons espirituais? Às vezes é muito pouco. O resultado disso no ministério dos pastores atuais também é muito grande, porque se ele assume o lugar dos anciãos, então são os pastores que têm que visitar sozinhos. E em muitas congregações os membros não querem visita dos anciãos. Por quê? Porque agora eles têm uma babá glorificada para fazer isso sozinho por eles. São os pastores que têm que pregar sozinho, são os pastores que têm que organizar os trabalhos, são os pastores que têm que liderar as reuniões. E a gente ouve aquela frase do cão que normalmente a gente ouve por aí, né? Que se o pastor não comprar e não pôr a mão, a coisa não anda, a coisa não adianta. Essa é uma frase muito triste, eu confesso. Nós acabamos tendo uma cultura de mais de cada um sequestrando um do que, na verdade, de cada um salvando um. É quando você vê de que o trabalho que os membros deveriam estar fazendo, os diáconos estão fazendo, né? E o trabalho que os diáconos estão fazendo, que deveriam estar fazendo, são os anciãos que estão fazendo. E o trabalho que os anciãos deveriam estar fazendo são os pastores que estão realizando. E o trabalho que os pastores estão fazendo, a associação está realizando, né? Então você vê essa parte disfuncional na função de cada um. Aqui na descrição desse vídeo eu vou colocar para você como é que seria um quadro desse sequestro de funções e como é que poderia ser um modelo muito mais eficaz, talvez muito mais coerente, né? Muito mais coerente com essa realidade de uma mudança dentro dessa visão. Quando a gente fala de mudanças urgentes no ancianato, principalmente para adequar esse processo de revitalização, nós estamos falando de anciãos que liberam os pastores para plantar novas igrejas, não ficam retendo seus pastores. Nós estamos falando de anciãos que têm um plano regular de formação de novos líderes. Eles entendem de que a igreja vai ser viva se eles continuarem progredindo constantemente nesse processo de formar liderança. Eles entendem que todo ancião na igreja local deve ser um líder de um pequeno rebanho, porque antes de aprender, antes de liderar toda a congregação, aprende a liderar poucas pessoas. Todo ancião está formando um novo ancião. Aqui é um processo de discipulado como modo de vida. Vem aqui, veja o que eu estou fazendo e vamos conversar depois. Olha, eu faço e você me ajuda e a gente conversa. Depois, você faz, eu te ajudo e a gente conversa. Depois, você faz, eu assisto, a gente conversa. E depois, você faz e chama outra pessoa para assistir e depois vocês conversam. É quando a gente envolve nesse processo de um ancião que está formando outro ancião que a gente vê um processo de discipulado mais autêntico no meio da liderança da igreja. Os anciãos com uma mentalidade de multiplicação e que entenderam o seu papel como anciãos, eles tomam parte no trabalho do pastoreio. O pastor distrital não pastoreia sozinho, os anciãos pastoreiam a igreja local junto, porque só são reconhecidos anciãos aqueles que vivem de acordo como pastores locais. É imprescindível a gente começar a delegar questões estéticas para a gente realmente se empenhar no cuidado de pessoas. Questão de escala de plataforma, escala de pregação, pode até ser supervisionado por nós, mas isso não deve tomar o nosso tempo. Nosso tempo é com gente, é com pessoas. Nesse caso, a gente precisa sufocar cada vez mais aqueles eventos que não fazem nenhum sentido para o crescimento da igreja. A gente precisa começar a aplicar mais recursos, os anciãos, a aplicar os recursos da igreja local na comunidade, no desenvolvimento de discípulos. É mais que necessário a gente dar uma oxigenada na liturgia da igreja, mudar um pouco da nossa liturgia para que ela possa ser mais compreensível para os de fora. Nós precisamos planejar a multiplicação da igreja.
e a gente precisa, como anciãos, quebrar esse tratamento hierarquizado, baseado muitas vezes no status quo, que inibe o diálogo, a humildade entre pastores distritais, anciãos, membros de igreja. Essas mudanças urgentes no ancianato vai afetar mudanças urgentes também no pastorado. E aí os pastores começarão a sufocar um pouco mais também esse sistema eventista, tanto nos departamentos, distritos, igrejas locais. Nós vamos começar a aplicar mais verbas no desenvolvimento de pessoas, não de programas, de eventos. Nós vamos planejar além de um ano. Isso é tão urgente, gente. Isso é tão urgente, pessoal. A gente começar a planejar além de um ano, né? Mudar as nossas liturgias para serem liturgias mais bíblicas e com foco na missão. Quebrar esse tratamento hierarquizado, como eu já disse, que inibe um diálogo mais intenso. Eu quero terminar esse módulo lembrando aquilo que Ellen White disse. Ela disse coisas muito interessantes. Olha o que ela disse. Ela disse assim, ó, Deus não confiou aos pastores o trabalho de estar impondo em harmonia as igrejas. Olha que forte. Tão depressa se acha aparentemente realizando esse serviço, tem que ser feito de novo. Membros da igreja que são atendidos e ajudados deste modo tornam-se fracalhões religiosos. Se 9/10 do esforço que se tem empregado em favor dos que conhecem a verdade houvesse sido empregados em prol dos que dela nunca ouviram, quanto maior teria sido o avanço realizado. Deus tem retido as suas bênçãos porque o seu povo não tem trabalhado em harmonia com as suas diretrizes. Isso está no Testemunhos Seletos, volume 3, página 55. Por que as bênçãos não têm recaído? Porque a gente não tem trabalhado de acordo com aquilo que Deus pede, com aquilo que Deus manda, com aquilo que é a raiz, a fibra do Novo Testamento. O retorno da visão de ministério e liderança adventista reorganiza, gente, a função da igreja, que é preparar o crente para o ministério. Reorganiza a função do povo, que é cumprir o ministério. E reconfigura a função dos líderes, que é orientar e capacitar as pessoas para o ministério. Nesse sentido, nós queremos uma igreja com esse forte senso de comunidade, que seja participativa, que não é refém do prédio e do culto, mas o prédio e o culto é refém da missão. Nós estamos falando de igrejas centradas na missão, com foco para fora, onde todos na nossa igreja são treinados e equipados para serem missionários. Igrejas que celebram a salvação, o senhorio e o sacerdócio de Cristo, elas glorificam a Cristo. Cristo é central na vida dessa igreja. Comunhão com Ele e uns com os outros é uma vivência da prática normal. A igreja como uma embaixada que reconcilia toda a sua vizinhança, reconcilia pais, reconcilia alunos nas nossas escolas, reconcilia a comunidade com Cristo. Esse é o objetivo desse curso de revitalização. Ser parte do processo de revitalização é resgatar esse senso de missão da igreja. É desenvolver um resgate do sistema de governo representativo, de uma estrutura de liderança apostólica, diaconal e de ancianato, e de um corpo doutrinal coeso com a palavra de Deus. Eu finalizo com uma frase de Ellen White, tremenda, que ela diz assim: em sentido especial, pessoas adventistas do sétimo dia foram definidas no mundo como sentinelas, e a eles foi confiado o último aviso para um mundo a perecer. Sobre eles está a brilhar a maravilhosa luz da palavra de Deus. A eles tem sido dado um trabalho da mais solene importância para a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens do anjo. Não há nenhum outro trabalho de tão grande importância. O chamado da igreja não é somente um chamado para defender sua doutrina, faz parte, mas é um chamado do movimento de volta para sua cultura de multiplicação. O objetivo final da liderança apostólica é isso, é chamar a denominação da manutenção de volta para a missão. O próximo módulo, nós entramos nas questões práticas, reais, que vão nos ajudar a aplicar toda essa consciência na nossa igreja local. Nós vamos construir o desenho da revitalização. Vamos fazer uma análise do nosso contexto, criar um roteiro prático do processo de revitalização, vamos começar a implementar esse processo e recrutar líderes para isso. Eu estou ansioso por esse módulo e eu espero que você esteja lá. Então eu te aguardo lá nesse módulo. Um grande abraço e até breve.